Provavelmente você conhece o BBB, Big Brother Brasil ou Grande Irmão Brasileiro, que é aquele reality show que junta várias pessoas numa casa e elas têm que fazer as coisas delas. E até ano passado pode ser que você não conhecesse ele porque você estava desatualizado, mas esse ano é meio impossível isso acontecer. Já que teve a maior votação da história do BBB e eu acho que de toda a TV brasileira. E de votação que a gente vai falar. Ok, caso você não saiba, para escolher quem sai do BBB a cada eliminatória, até ficar o ganhador, tem umas votações que são decididas pelas pessoas, pelos brasileiros, e que é só entrar lá e votar. E é ilimitada a quantidade de votos, não é um voto por pessoa igual em votações normais. E a quantidade de votos é ilimitada, então você pode votar quanto você quiser. E caso você não tenha visto, o Gabriel Pato fez um vídeo ano passado tentando passar as restrições do sistema do BBB e criar um bot pra ele. Mas você deve estar se perguntando, pera, mas o que ele fez, já que já dá pra votar infinitamente normalmente, ele não tem uma restrição de votos? Então, tem uma restrição de votos, mas só pra robôs. Então, se você é uma pessoa, obviamente você pode votar quanto você quiser, mas o que eles não deixam votar são robôs. E pra prevenir isso, eles normalmente colocam uma verificação, seja de imagem ou de alguma coisa, pra prevenir que robôs não passem por ela. E desde o BBB do ano passado até o de agora, eles mudaram o sistema de votação. Então não é mais o que o Gabriel Pato estava usando, que era de imagens, que você tinha que escolher algumas. E agora é um sistema de eu não sou um robô real, é de uma empresa que fornece esse sistema. Não é do próprio BBB. Então, consequentemente, era pra estar mais seguro, né? Se é uma empresa que é própria de eu não sou um robô, não vai deixar robôs passarem. Então, eu ainda não vou te falar a resposta agora, mas fica até o final do vídeo que você vai saber se é seguro ou não. Então vamos lá, qual que é o nosso objetivo? Criar um bot para o sistema de votação do BBB. Então a gente vai ter que passar todos os sistemas de verificação do BBB e poder votar infinitamente. Então primeiro eu vou mostrar como que o sistema deles funciona, para depois eu poder explicar minhas estratégias para fazer isso. Ok, a gente tá no site deles aqui, então aqui tem o painel de votação que eu posso clicar aqui e ver quais são os participantes que a gente vai poder eliminar. Então, se eu clicar em algum deles, vai abrir a caixa de eu não sou um robô, o CAPTCHA. Então, se eu clicar nele e passar por ele, eu voto e a votação conta. Então, eu posso tentar votar de novo e sair votando. Mas a questão que você deve estar se perguntando é por que não apareceu as imagens quando eu clico aqui? Aquelas imagens que eu mostrei no vídeo ou aquelas que você já vê quando faz qualquer CAPTCHA. Então, esse CAPTCHA ele é um pouco diferente. Eles restringem as votações, só que só para algumas pessoas. Então, umas eles deixam passar, outras eles restringem. Então, se eu ficar votando aqui, alguma hora vai aparecer aquele campo de escolher alguma imagem. E aqui, ele apareceu, então eu vou ter que escolher alguns modelos de bicicleta para eu poder passar do teste, como qualquer um que você já fez. Mas uma coisa que eu percebi é que quando eu vou votar, eles carregam um CAPTCHA chamado HCAPTCHA, que é aquele que contabiliza votos só às vezes. Mas em alguns outros casos, quando eu vou criar uma conta no Google, eles usam o da Google, que é aquele eu não sou um robô, que é o reCAPTCHA. Então eles estão usando dois CAPTCHAs diferentes, um para login e outro para votação. Então vamos analisar isso um pouco mais fundo. Então eu vou abrir o console do Google de Network para pegar as conexões que eles fazem com o servidor da Globo. Então eu vou deletar tudo que tem aqui e vou carregar o do Projota. E aqui a gente pode ver que eles fizeram algumas comunicações com o servidor da Globo. E aqui no meio também a gente pode ver o que carrega nosso HCAPTCHA. Mas analisando o elemento do CAPTCHA, do HTML dele, a gente pode ver que ele carrega um iframe com essa URL aqui. E se a gente abrir essa URL no Google, a gente carrega o CAPTCHA mesmo, só ele está sendo carregado nessa URL. Então meio que o site importa ele. Mas analisando um pouco mais a fundo aqui nele, a gente vê que tem essa div aqui. E abrindo a div tem uma coisa escrita: HCAPTCHA, selecione para adicionar o desafio ou ignorá-lo se você tiver um cookie de acessibilidade. Pera, cookie de acessibilidade? A gente consegue ignorar ele com um cookie de acessibilidade. Mas o que seria um cookie de acessibilidade? Na verdade eu vou fazer outra pergunta que eu não sei se é mais difícil ou mais fácil, só que uma pergunta que eu sempre pensei: como que um cego prova que ele não é um robô? Já que pra passar do eu não sou um robô, você tem que clicar nas imagens. Então como que um cego vai saber que isso é uma imagem? E a resposta você já deve saber, com um cookie de acessibilidade. É óbvio, eu acabei de falar. Mas como que a gente pegaria esse tal cookie de acessibilidade? Então, se a gente abrir o CAPTCHA e carregar as imagens, e clicar nos 3 pontos, a gente pode abrir o menu de acessibilidade. E aqui fala que para contornar o desafio virtual, eles têm um cookie de acessibilidade. Só que o meu navegador não tem ele ainda. Então vamos recuperá-lo. E aqui abrindo, ele pede pra gente criar uma conta de acessibilidade. Então, depois de criar uma conta e ele enviar um código no meu e-mail, eu posso abrir essa parte. E nele ele deixa eu definir o meu cookie.
E definindo o cookie, ele deixa a gente passar pelo CAPTCHA, tecnicamente. Então eu posso ficar carregando o CAPTCHA infinitamente, então vou ficar votando infinitamente. Mas tem um problema, que depois ele aparece. Mas por que ele aparece se eu tenho tal cookie de acessibilidade? Então, no menu de como usar o cookie, a gente pode ver um parágrafo que é um tanto que importante. Observe que esse método de resgate é estritamente limitado por taxa, que pode ser necessário aguardar algum tempo para tentar novamente. E com essa linda frase, a nossa primeira tentativa de passar o sistema do BBB vai por água abaixo. Já que sendo uma pessoa não cega, a gente tem tentativas infinitas. E sendo uma pessoa cega, a gente não tem tentativas. Só que as não tentativas são finitas. Eu acho que você entendeu. Ok, eu tô aqui em outro dia, e como vocês puderam ver, não deu pra passar aquele CAPTCHA com aquela forma que eu tentei, então vamos pra minha segunda tentativa. Que aquele CAPTCHA que aparecia, ele era carregado só quando eu clicasse em alguma pessoa pra votar. Mas esse não era o problema. O problema é que quando eu clicasse nele e clicasse fora ou tentasse recarregar ele, meio que ele recarregava totalmente, seria um novo CAPTCHA. Mas você deve estar se perguntando, qual que é o problema de ser um novo CAPTCHA? Ele continua sendo um CAPTCHA de eu não sou um robô. O problema é que lembra que eu falei que pra alguns ele deixava passar e pra outros ele não deixava? Ele não vai salvar o fato de você já ter tentado ele e não conseguido passar dele, porque apareceu as imagens. Mas se você recarregasse, ele ia esquecer disso. Eu vou dar um exemplo que fica um pouquinho mais fácil de entender. Vamos supor que aquele CAPTCHA é um guarda que fica lá olhando pra ver quem que vai votar. E aí você chega lá e vota, então tudo bem. Você chega no guarda e vota, aí ele deixa. Aí você vai de novo, vota, ok. Aí você vai de novo, só que ele quer saber agora se você é um robô ou não. Então ele fica puto com você. Ele fala, se você não me marcar essas imagens aqui do que é um barco, eu vou bater minha Glock em você. Aí como você é um robô, você não consegue selecionar as imagens, então você sai correndo dele. Mas quando você volta pra tentar fazer de novo o CAPTCHA, tem um outro guarda, ele não lembra que você tentou fazer aquilo e não conseguiu e saiu correndo. Então aí se você tentar votar, como é um novo guarda, ele não vai lembrar de você e vai deixar de boa. É mais ou menos isso que acontece com esse CAPTCHA que tá aí. Ele não salva que você tava tentando selecionar as imagens e não conseguiu. Pra quando você voltar, ele continuar lembrando e pedir pra você selecionar as imagens. Se você simplesmente recarregar a página, ele esquece desse fato. Então é a partir disso que a gente vai tentar fazer nosso bot. Pra carregar a página de votação, eu vou usar uma técnica chamada web scraping, que é quando você carrega uma página e pode pegar alguns elementos HTML dela. Então pra fazer nosso bot, eu simplesmente teria que fazer um código pra carregar nossa página, clicar em alguém pra votar, clicar no CAPTCHA, e aí, se ele não pedir pra escolher as imagens, vai votar. E se ele pedir pra escolher as imagens, você simplesmente recarrega a página. E o bot que a gente vai usar, ele emula como se fosse um navegador. Então seria como se a gente abrisse um navegador e ficasse clicando automaticamente. Então eu criei esse código pra criar esse navegador e abrir ele. E testando, ele consegue abrir a página da Globo de votação de boa. Então agora a gente tem que saber quem que a gente vai votar. E no lugar que a gente tem que clicar pra votar, a gente tem que pegar o elemento HTML pra colocar lá no código pra ele clicar. Então naquele botãozinho de votar, por exemplo, no Projota, eu teria que pegar a classe daquele botão e colocar lá pra ele clicar na classe. E se você não souber o que é uma classe, é que cada botão do site no código, ele tem um identificador, pra quando você clicar nele, ele fazer alguma ação. Então eu peguei a classe do botão e coloquei pra ele clicar. E quando eu abri ele pra ele clicar naquele botão, ele não funcionou. Mas por que ele não funcionou? Eu escrevi alguma coisa errada ou copiei a classe errada? Então, aí que vai o problema. Se a gente tentar carregar a página de novo e ver qual que é a classe do botão, pera, essa classe é diferente da outra. A primeira classe que eu copiei é assim e essa aqui é assim. O que aconteceu? Então, quando a gente carrega a página, ele gera uma classe aleatória. Então o site da Globo, ele é simplesmente totalmente aleatório. Todas as classes de todos os elementos. Que vai dificultar mais ainda da gente conseguir clicar no botão de votar. Mas agora, se você manja um pouco de HTML ou JavaScript ou web scraping, eu vou te fazer uma pergunta. Como que você faria para clicar nesse botão mesmo a classe sendo aleatória? Eu vou te dar um tempinho aqui para você pensar como que você faria, aí eu vou falar como que eu fiz, ok? Então, como que eu pensei para contornar isso? Como você sabe, cada botão de votação tem o nome de cada participante para você poder ver na hora de votar. Então tem lá os textos Poca, Projota e Thaís, para quando você clicar, você votar nele. Então eu acharia o texto dentro do botão e depois eu voltaria um pouco para clicar no botão. Essa foi a forma que eu pensei para fazer isso. Me fala aí nos comentários se você pensou em outra forma para fazer. Mas aí eu me deparei com outro problema. Dá uma olhada no código do botão que tem o nome do Projota.
Nele você pode ver que tem a tag do texto do Projota e também a tag do botão. Mas o que é esse tanto de tag aí no meio? Por que ele tá em 25 mil divs? Para prevenir que a gente procure o texto do botão e vá voltando até achar o botão, eles colocaram o texto do botão e o botão em tags aleatórias. Então, por exemplo, aí, a foto do Projota tá dentro de 1, 2, 3, 4, 5 tags. Mas se a gente tentar carregar de novo a página, a gente pode ver que ela tá dentro de 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então eles estão gerando uma quantidade aleatória de código e colocando ali dentro, pra gente não poder voltar. Então a Globo de novo fudeu minha segunda tentativa. Beleza, Globo. Tá bom, tá bom. Mas tem um outro jeito. Ok, a quantidade de elementos é aleatória, a classe é aleatória, tudo é aleatório aqui. Mas tem uma coisa que não é aleatória: a posição do botão na página. Então vamos fazer o modo gambiarra e pegar a posição do botão na página e clicar nela. Então, voltando no código, eu arrumei o bot pra ele ficar clicando nos botões. Então, carregando o navegador, ele clica no botão. Mas agora que a gente consegue clicar nos botões, como o nosso bot vai ficar rodando por muito tempo, provavelmente, eu queria fazer uma forma de salvar quando que ele registra o voto e quando ele não registra. Então, como que a gente vai fazer isso? Toda vez que a gente vota, a gente vai para aquela página lá de você votou em tal pessoa, que aí quer dizer que a gente tá na página quando concluiu o voto. Então, identificando se a página tem esse texto de você votou ou não, a gente consegue printar no terminal os votos que foram registrados. E para saber se o CapTcha alertou ou não aquelas imagens para escolher, a gente pode procurar direto no HTML, já que essa parte é a única que não muda e não é aleatória. E se aparecer, a gente coloca a função para recarregar a página. E uma coisa que eu queria também é que quando a gente iniciasse o bot, ele ia deixar a página pequena, que aí não ocupava muito espaço e dava pra abrir vários bots ao mesmo tempo. E ver se ele votou ou não só pelo terminal. Ok, esse bot tá funcionando, mas eu queria saber uma coisa: quanto será que ele faz de voto em tanto tempo? Então vamos lá, eu vou colocar um cronômetro de 1 minuto e ver quantos votos que ele faz em 1 minuto. E aí é só ver no terminal quantos votos foram feitos e a gente faz aquela matemática básica foda. Ok, já passou 1 minuto aqui e contou 15 votos. Então ele faz mais ou menos 15 votos em 1 minuto. Então, fazendo umas contas, com um bot em 1 hora, a gente tem 900 votos. E em um dia, ele faz 21.600 votos. Mas ok, esse é o limite de um bot. E se a gente fizesse com 10? Então, 10 bots em 1 hora faria 9.000 votos e 216.000 votos em um dia. E as votações normalmente elas duram 2 ou 3 dias, eu não sei muito certo porque eu não vejo muito. Mas se a gente contar que as votações duram 3 dias, a gente teria no máximo 64.800 votos. E se fosse 10 bots, 648. Então o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve, que deu muito trabalho pra fazer. Então até o próximo vídeo e falou!